o verso de número 19, mas nós vamos nos deter nesta manhã ao conteúdo do verso 18. Isso, Efésios 1, versos 18 e 19. Os mesmos, e nós vamos assim acompanhar a leitura do texto, que é uma continuidade daquilo que nós começamos a considerar na semana passada. E diz assim então o texto da palavra do Senhor: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora vamos fazer uma outra coisa, vamos ler o texto todo, a partir do verso 15, e vamos parar no verso 18, tá bom? Diz assim então: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meus amados, o que temos visto então, com base nesses versículos, é aquilo que o apóstolo passou a fazer em prol dos crentes de Éfeso, depois de tudo que ele considerou nos 14 primeiros versículos desse capítulo. O que Paulo passou a fazer mesmo por eles, meus irmãos? Orar, isso. O apóstolo Paulo, então, é levado a orar em favor deles. E nós já vimos que a primeira coisa que ele faz é dar graças a Deus por eles. Porque Paulo percebe claramente que eles são cristãos verdadeiros e genuínos. E vimos quais foram as evidências que o apóstolo tinha diante de si para confirmar essa posição ocupada por aqueles cristãos. Vimos então que eles tinham uma fé no Senhor Jesus e tinham também amor para com todos os santos. Por causa disso, o apóstolo Paulo, então, ora dando graças a Deus por eles. E olha, se é uma coisa que todos nós, de alguma maneira, entendemos e conhecemos muito bem, é quando podemos saber, ou quando entendemos, ou quando fomos levados a perceber que uma dada pessoa que antes estava no mundo do pecado, escrava do diabo, e essa pessoa foi liberta pelo poder do Evangelho. O que nasce em geral no coração dos crentes, depois de terem constatado esse fato, é que eles querem agradecer a Deus por isso. Eu sei que muitos irmãos aqui aguardam ansiosamente o momento que eles poderão dar graças a Deus por algum parente seu, por algum filho seu, ou quem sabe o seu marido, a sua esposa, que ainda não são crentes. A primeira coisa que nasce em nosso coração é o desejo de agradecer a Deus por isso, porque agora aqueles que antes estavam perdidos foram salvos. O que Paulo está fazendo aqui, primeiro, é dando graças a Deus por esse fato, por ele ter visto aquelas pessoas sendo salvas pelo Evangelho. Mas vimos também que, além dele dar graças, o apóstolo Paulo continua orando por eles e fazendo petições, pedidos muito específicos em favor daqueles cristãos. E vimos na semana passada
qual foi, por assim dizer, o pedido geral que o apóstolo fez. E ele está aí no verso 17. Ele pede a Deus, o Pai da Glória, que conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós vimos que essa expressão aqui significa dizer que Paulo pede que Deus conceda a eles mais conhecimento de Deus. Vimos, meus amados, que essa talvez seja a nossa maior necessidade. Talvez não haja nada mais importante para nós como cristãos do que conhecer a Deus de maneira pessoal, íntima, real e imediata. Vimos que esse pedido geral do apóstolo engloba a nossa maior e mais urgente necessidade como cristão. Eu temo isso, e digo isso com o meu coração desejoso, conhecedor do fato de que eu mesmo tenho falhado nesse ponto. De que nós podemos caminhar na igreja anos e anos e anos, podemos frequentar cultos anos e anos, podemos participar da escola bíblica dominical anos e anos e anos, e não me entenda mal, não que isso seja ruim por si só, mas essas coisas devem promover, acima de tudo mais em nossas vidas, conhecimento de Deus. Paulo entende que aqueles cristãos, mesmo depois de chegarem a um patamar tão elevado, mesmo de terem sido selados pelo Espírito, mesmo depois de conhecerem o penhor da herança deles, eles necessitam de mais e mais conhecimento pleno em Deus. Mas veja, depois de Paulo ter tratado desse pedido geral, no verso 17, ele acha que ainda há coisas que precisam ser levadas em oração a Deus em prol daqueles cristãos. E a partir do verso 18, ele faz 3 pedidos específicos que, por assim dizer, são pormenorizados daquilo que ele pediu no verso 17. Você consegue detectar o que Paulo pede, além daquilo que está no verso 17, em prol daqueles cristãos? A primeira coisa está no verso 18. O que Paulo quer que eles entendam, que eles percebam, que eles saibam, além daquele pleno conhecimento de Deus, que ele já citou no verso 17? Ajude-me aí. Que eles saibam qual é a esperança da sua vocação ou do seu chamamento. Esse é o primeiro pedido que ele apresenta depois. No verso 19 temos mais 2. Quais são? No final do verso 18 temos mais 1, e no verso 19 temos mais 1. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, no verso 19. Mas no final do verso 18 tem mais 1. Qual é? A riqueza da glória da sua herança nos santos. Você percebe que o apóstolo não termina o seu conjunto de pedidos em favor deles no verso 17. No verso 18 ele diz: eu quero mais, eu quero que vocês tenham mais na vida de vocês. Primeiro, que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, da sua vocação. Mas não basta isso. É importante também que vocês saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Mas não basta isso. É preciso que vocês saibam também qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Meus amados, o que eu vou fazer com os irmãos agora, na etapa final da exposição desse capítulo, é considerar cada um desses pedidos. Olhar
com os irmãos o que significa esse pedido do apóstolo Paulo para que a gente saiba a esperança da nossa vocação, para que a gente saiba qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e para que a gente saiba qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. O que pretendo fazer a partir de hoje é expor por 3 sermões o conteúdo de cada um desses pedidos, e eu espero em Deus que eles possam ser devidamente aplicados na vida dos irmãos. Olha, não era o meu projeto inicial, eu queria tratar de outros detalhes do capítulo 15, no capítulo 1, nessa parte final. Mas eu estarei entrando de férias daqui a 3 domingos. Então, planejei o seguinte: pelos próximos 2 domingos em que eu vou poder pregar pela manhã, nós veremos os próximos 2 pedidos. E hoje, nós vamos nos deter ao primeiro pedido específico que está no verso 18. Então, deixa eu fazer um pedido aqui aos irmãos. Como no primeiro domingo de manhã eu não posso pregar pela manhã, uma vez que é assembleia, eu queria pedir aos irmãos que a gente tivesse o culto em homenagem ao dia do pastor à noite, para que eu pudesse pregar pela manhã. É um pedido aqui bem geral. Eu não sei o que os irmãos estão programando, mas eu queria que a gente não tivesse, pelo menos pela manhã, o pastor pregando, porque eu quero terminar esses pedidos antes de entrar de férias, e eu espero em Deus que a gente possa ser levado a entender o que o apóstolo está fazendo aqui por aqueles cristãos e que é muito importante com relação a nós também. Então hoje, quero que a gente olhe o primeiro pedido que está no verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para saberdes qual é a esperança da sua vocação. Esse é o primeiro pedido feito pelo apóstolo Paulo, agora nesse grupo de 3 pedidos específicos que ele faz na parte final do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Mas olha, tem uma coisa muito importante no texto. Antes dele fazer o pedido, o apóstolo Paulo faz uma outra afirmação. Qual é? Está aí no final, no iniciozinho do versículo. Ele simplesmente pede que eles saibam qual é a esperança da vocação deles. Antes ele quer que aconteça alguma coisa na vida deles. O que é? O quê? Que sejam iluminados. Iluminados os olhos do vosso coração, para então que vocês saibam aquilo que eu vou pedir em oração. Não se trata apenas de um pedido. Paulo antecipa antes algo que ele espera aconteça na vida deles, para que então eles estejam habilitados a entender o pedido que ele tem. Ele diz: olha, iluminados os olhos do vosso coração. Uma outra versão diz: iluminados os olhos do vosso entendimento. O que ele quer dizer com isso? Que antes que vocês possam receber o pedido que eu tenho, vocês têm que entender antes disso que o entendimento, o coração, a alma, a personalidade, o ser de vocês precisa ser iluminado. Vamos ganhar algum tempo olhando melhor essa expressão e vendo as implicações dela para a nossa vida. Meus amados, talvez a melhor maneira de olhar o que Paulo está aqui chamando a nossa atenção sobre o estado natural em que nós nos encontramos com relação às coisas espirituais. Dá uma olhada, por exemplo, a
Aí mesmo em Efésios, no capítulo 4, no verso 17 e no verso 18. Veja como é que Paulo descreve a situação daqueles que estão sem Cristo, que estão na incredulidade, que estão no mundo, no pecado, e que são porventura aqui chamados de gentios. Veja qual é a situação em que eles se encontram, e como é que Paulo descreve essa posição que eles ocupam. Efésios 4, 17 e 18 diz assim, ó: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha para o texto e me responde o seguinte: qual é a situação do entendimento dos gentios, dos incrédulos, à luz da Escritura? Estão com o entendimento obscurecidos. O que significa isso? Em trevas, incapazes de enxergarem a luz do Evangelho. Como se não bastasse, o apóstolo diz, olha, eles estão alheios, distantes da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Você percebe que a descrição que temos aqui diz-nos em alto e bom som que aquele que está em pecado, longe de Deus, alheio a Deus, tem o seu entendimento obscurecido em trevas. Não é que ele não tenha faculdade mental, não é que ele não tenha capacidade de fazer o bem moral, que ele não possa promover o bem para o próximo. Não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é que, com relação a Deus, a mente dele, a capacidade dele natural, não o ajuda em nada. Ele está obscurecido. É como se um véu fosse colocado diante dos seus olhos, e por mais que a luz brilhe, ele não pode enxergar. Se você não está satisfeito com essa passagem, eu quero te dar a passagem que a gente mais tem lido, à luz da exposição aqui de Efésios capítulo 1. Vá para 1 Coríntios capítulo 2. É a mesma verdade sendo dita de outra maneira. E veja o verso 14. O que temos aí? Ora, o homem natural, aquele que está no seu estado natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Meus irmãos, não tem texto mais claro com relação a isso. O homem natural não pode e acha tudo loucura. Em outras palavras, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que o homem natural tem aquilo que eu posso chamar de catarata espiritual. Você sabe o que é catarata? Aquela doença que cega. Não é que ele não tenha o olho. O olho é que não pode enxergar nada porque ele está obscurecido. E veja, por ele não usar o olho, esse olho atrofiou. Os nervos ópticos espirituais dele estão incapacitados de enxergar a luz do Evangelho. É tão absurda a ideia de que ele possa olhar para as coisas espirituais naturalmente, como é absurda a ideia de que você pegue um amigo seu, um conhecido seu que é cego,
e leve ele até uma paisagem bonita e diga para ele assim: admire a paisagem, olha que coisa bonita, você está vendo que maravilha de céu, que cachoeira bela, olha que árvores frondosas. Ele vai dizer para você assim: você esqueceu que eu sou cego? Nada disso pode ser captado por mim, a menos que eu receba iluminação do Espírito Santo de Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui não é que ele esteja orando pelos incrédulos, e pense bem nisso. Eu e você só enxergamos as verdades espirituais da Bíblia porque o Espírito Santo de Deus iluminou o nosso coração. Mas veja, ele está orando em favor de crentes santos que já tinham conhecimento da verdade e pedindo para que eles sejam. Paulo está pedindo para que eles sejam iluminados. Significa dizer, meus amados, que mesmo nós que estamos em Cristo, não conheceremos, não discerniremos verdades espirituais sem a iluminação do Espírito. Por mais que vivamos na vida cristã, por mais que tenhamos conhecimento da verdade, por mais que tenhamos alguma afinidade com essas verdades, nós nunca seremos capazes de entendê-las, a menos que o Espírito ilumine nossa mente, o nosso coração, para entendê-las. Digo mais, meus amados, os crentes que mais crescem espiritualmente são aqueles que mais suplicam a Deus essa iluminação. Não há ideia na Bíblia de que já chegamos lá e não precisamos mais de nada, que já conhecemos tudo. À luz da Escritura isso não é verdade, porque a cada dia carecemos mais e mais da iluminação do Espírito. E sem ela, nós jamais seremos capazes de entender as verdades que a palavra tem para nós. Às vezes, esses pedidos do apóstolo não são verdades quanto a nós, porque não temos mentes iluminadas pelo Espírito. Você lembra o que aconteceu lá no Salmo 73? Eu preguei aqui sobre o Salmo 73 para os irmãos, daquele sujeito que achava que os incrédulos é que estavam numa boa, vivendo perfeitamente bem, felizes, sorridentes e satisfeitos, de que ele estava tendo inveja dos incrédulos, porque ele achava que a posição dele era inferior, desprezível, que ele sofria muito, enquanto os incrédulos tinham tido todo motivo para sorrir, para se alegrar. Você lembra disso? O que estava faltando a ele? Visão espiritual. Ele estava enxergando tudo sob a perspectiva natural. E aí, quando ele se lembrou do fim deles, de como eles viveriam na eternidade, aí ele falou: que bobagem é essa minha de pensar que eu estou pior do que eles. Tudo que nos falta às vezes, nos momentos mais difíceis, nas circunstâncias mais adversas, quando o diabo vem e nos assola, é ter visão espiritual das coisas, meus amados. Paulo pede que eles tenham a mente, o coração, o entendimento iluminados, para que possam entender as verdades que ele está para apresentar. Deixa eu tentar ilustrar isso da seguinte maneira. Você lembra de um milagre feito pelo Senhor Jesus, que é muito diferente dos milagres corriqueiros? De um homem que era cego, e Jesus pega saliva, mistura a terra e passa sobre os olhos desse homem. Você lembra o que acontece logo depois que esse homem é curado? Jesus pergunta para ele assim: o que tu estás olhando? O que tu vês? E o que ele diz? Vejo os homens como árvores. Vejo os homens como árvores andando. Significa dizer que ele ainda não estava completamente curado. Ainda havia uma necessidade mais à frente, Jesus de novo intervir e ele enxergar tudo direito. O que Paulo está nos dizendo aqui é que mesmo nós que estamos em Cristo, corremos o perigo de não enxergar tudo ainda completamente.
Precisamos sim, meus amados, de iluminação do Espírito. Toda vez que eu e você lemos a Bíblia, deveríamos suplicar antes que o Espírito de Deus nos ilumine para entender a sua palavra. À medida que a gente cresce espiritualmente, tudo o que mais necessitamos é sermos iluminados para entender essas verdades. Isso não acontece tantas vezes. Às vezes você entra aqui na igreja, ouve um sermão, e aí um irmão sai da igreja dizendo assim: poxa, eu não entendi nada que o pastor falou hoje, que não teve relevância nenhuma para mim. Vou voltar para casa tão vazio quanto eu cheguei. Aí um outro irmão se aproxima desse irmão e diz: caramba, que sermão hoje maravilhoso, como Deus falou no meu coração, como eu fui ajudado a entender algumas verdades. O que sobrou num e faltou no outro? Iluminação do Espírito. Meus amados, que a gente possa suplicar a Deus mais e mais disso. Que a gente não se canse em pedir ao Senhor que Ele ilumine o nosso coração para entender, compreender e viver essas verdades. Entendidos disso, compreendendo essa necessidade, o apóstolo então apresenta-nos o seu pedido: iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, da sua vocação. E agora o nosso trabalho, o nosso desejo é que o Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que saibamos a esperança da nossa vocação. Eu quero fazer um exercício com os irmãos. Quero olhar palavra por palavra, saber qual é a esperança. A palavra esperança aqui significa basicamente certeza. Certeza. Paulo espera que os olhos do coração daquele povo sejam iluminados, para que eles saibam, conheçam, compreendam a certeza, a esperança da sua vocação, ou seja, da vocação de Deus para com eles. E vamos nos deter agora a essa segunda palavrinha: vocação, chamamento. Tem alguma outra tradução aí, além de vocação e chamamento, para o verso 18? Alguém mais tem alguma tradução diferente? Iluminados os olhos do nosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, da sua vocação. Você já teve os olhos abertos para entender essa expressão, vocação? O seu coração e o seu entendimento já foi iluminado? Quando você fala em vocação, você sabe do que está falando? O Espírito de Deus já iluminou o seu coração para que você saiba a certeza da sua vocação, do seu chamamento. Você está vendo como isso é importante? Como é que Paulo está tratando de algo aqui que nós deveríamos conhecer muito bem? Olha, houve uma época em que os cristãos se chamavam uns aos outros de vocacionados, de chamados. Porque eles tinham um entendimento espiritual de que essa palavra carrega uma certeza inigualável. Vamos fazer isso? Vamos olhar, à luz da Escritura, o significado do termo vocação, chamamento. À luz da Bíblia, há dois tipos de chamados, há dois tipos de vocação apresentados para nós. O primeiro deles é chamado de vocação geral, ou chamado geral. Um exemplo disso é aquilo que você tem em Atos capítulo 17, verso de número 30. Atos 17, 30 é um bom exemplo da Bíblia de vocação de chamado geral.
O que significa então essa vocação? Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A vocação geral, à luz da Escritura, tem a ver com esse chamado geral do Evangelho, para que todos os homens em toda parte se arrependam e creiam em Cristo. É isso que a igreja faz. É essa a função dos cristãos e da igreja, especialmente dos pregadores do Evangelho. O que a gente anuncia aos homens? Anuncia o chamado geral, de que Deus está chamando todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações, de toda parte, de todos os homens, que eles se arrependam, perdoe-me, e creiam no Evangelho. Agora veja, eu e você sabemos muito bem que nem sempre, e haverá muita gente que estará no inferno e que ouviu esse chamado geral, mas que não se converteu. Você tem dúvida de que haverão pessoas no inferno que ouviram um chamado geral, que talvez tenham frequentado essa igreja, entraram aqui, ouviram sermões evangelísticos, Deus chamou eles a se arrependerem, mas eles continuaram nos seus pecados? Você tem dúvida disso? Não. Esse chamado geral, não é capaz de tornar efetiva a mensagem do Evangelho na alma daquele que está com seu entendimento obscurecido. Por isso a Bíblia nos diz que é um outro tipo de chamado, além do chamado geral. O chamado que é chamado de chamado eficaz, vocação eficaz. Ora, o melhor exemplo disso é o que aconteceu na vida de uma mulher chamada Lídia. Veja só o que temos em Atos 16, você vai voltar para Atos, dos versículos de 11 até o verso de número 14. Veja como é que nesse texto nós temos as duas coisas sendo apresentadas para nós, e como o chamado geral foi tornado eficaz na vida de Lídia. Leia comigo a partir do verso 11 do capítulo 16 de Atos. Diz assim: tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Para quê? Nós temos aí até agora o chamado geral. O apóstolo Paulo está aqui pregando aquelas mulheres. Ele está falando com elas sobre o Evangelho. Elas estão ouvindo a mensagem. Mas veja o que acontece no caso de Lídia. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ela estava ali como todos os outros, escutando o chamado geral. Entretanto, o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Foi a partir de que momento que Lídia passou a atender aquilo que Paulo dizia?
a partir de que instante aquilo que Paulo dizia para ela passou a ter significado, passou a ter relevância e passou a ser entendido por ela? Desde o início? Só quando o chamado se tornou eficaz e quando o Espírito de Deus abriu o coração dela. Meus amados, esse chamado é insubstituível, inigualável, e sem ele, nenhum de nós pode ser cristão. Os cristãos são os chamados, e os chamados são cristãos. Não se trata apenas de um efeito geral. É necessário que o Espírito de Deus haja pessoalmente em nós, nos dê nova vida, novo entendimento, nos habilite com a fé e com o arrependimento necessários para crermos no Evangelho. O que Paulo está dizendo para aqueles cristãos é que ele deseja que Deus dê para eles entendimento capaz de terem certeza desse chamamento, dessa vocação, que é verdade no caso de todos aqueles que são cristãos. Em outras palavras, o que Paulo está tratando aqui é que ele deseja que esses crentes tenham certeza da sua salvação. O que ele deseja é que esses crentes compreendam, sejam inabaláveis na esperança que eles têm da vocação de Deus para com eles. Deixa eu lhe perguntar isso, porque é extremamente necessário. Você conhece algo disso? De verdade, a sua vida cristã é vivida como alguém que tem certeza desse chamamento. Os teus olhos já foram levados a compreender espiritualmente que você ocupa uma posição de vocacionado, de chamado por Deus. Meus amados, olha, não me entenda mal. Não me entenda mal. Haverão cristãos que chegarão no céu sem nunca terem experimentado essa certeza nessa vida. É possível isso, é possível. Terão cristãos que chegarão no céu e serão surpreendidos pelo fato de se encontrarem ali, porque nunca experimentaram isso aqui. E olha, eu sei de verdade que o diabo trabalha nessa área com a gente de uma maneira extremamente sutil, maliciosa e demoníaca. Se é uma coisa da qual ele gosta de produzir na mente e no coração dos crentes, é que eles sejam levados a pensar que nunca foram cristãos. Que eles vivam naquela vacilação diária, né? Hoje eu acordei cristão, amanhã eu não acordei cristão. Hoje eu acordei cristão, amanhã eu não acordei cristão. Hoje eu estou me sentindo seguro da minha salvação, daqui a uma semana eu estou sentindo depressões espirituais. O diabo gosta de produzir isso. E eu sei que muito cristão vive a vida inteira assim e chega no céu sem nunca ter experimentado essa esperança da vocação. Mas o que Paulo está aqui nos dizendo é que essa esperança está à nossa disposição, de que nós podemos experimentá-la aqui e agora. E olha, eu sei que católicos não gostam de falar desse assunto. Eu sei que parece prepotência nossa sair por aí dizendo que nós estamos salvos, de que iremos viver a eternidade com Deus. Pode parecer para alguns de nós até uma tentativa de promover glória pessoal. Não se engane. A Bíblia nos dá essa certeza, essa segurança. Paulo está suplicando a Deus que eles sejam iluminados nessa direção. E eu lhe pergunto, você conhece alguma coisa disso? Você tem tornado a cada ano, como diz o apóstolo Pedro, mais evidente a sua vocação e a sua eleição? Mas essa semana, eu fui surpreendido com duas notícias muito difíceis de lidar. Eu fui no laboratório que eu trabalhei há muito tempo, visitar alguns colegas de trabalho, e uma amiga minha, enfim, colega minha de trabalho,
estava muito desejosa de ter a sua segunda filha, e ela tinha projetos enormes para isso. Mas, enfim, lamentavelmente, a menina veio com síndrome de Down. E ela estava realmente muito fora de si, preocupada, triste. E como se não bastasse, passado 2 dias, eu estava em casa e minha esposa recebeu um telefonema, dizendo que um outro amigo nosso, também muito querido de lá do laboratório, havia falecido com um pouco menos de 50 anos, de um ataque cardíaco. Eu confesso aos irmãos que a primeira coisa que me veio à mente foi lembrar-me da última vez que eu encontrei com ele. E eu me perguntei, eu falei para ele sobre o que ele experimentaria depois da morte. E depois eu me perguntei, e se eu tivesse morrido? Eu partiria desse mundo convencido da esperança da minha vocação? Você conhece algo disso, meu amado? Você sabe que às vezes eu fico em casa pensando que talvez eu seja surpreendido também com a partida de membros dessa igreja e ovelhas minhas. E eu sempre me questiono se eu fui um instrumento que fez elas entenderem que essa vida é passageira. E a gente será o ser humano mais infeliz se deixarmos esse mundo sem ter a esperança da nossa vocação. Meus amados, o que Paulo está aqui tratando conosco é algo que deve merecer a nossa mais profunda consideração. Porque o que ele espera é que nós sejamos iluminados para enxergar essa certeza. E deixa eu fazer a minha última aplicação desse texto, tentando iluminar os seus olhos. Como é que a gente pode ser iluminado a perceber isso? Que passagens da Bíblia nos ajudam a entender isso? De que maneira a Escritura nos dá subsídios, alicerces, que nos façam entender que nós estamos seguros, de que temos esperança sim, de que se estamos em Cristo temos motivos de sobra, para não termos medo de nada que o diabo, o mundo, a carne possam fazer contra nós. Que segurança é essa e de onde ela vem? Primeiro, se a gente lembrar quem é o nosso Deus, à luz da Escritura, o nosso Deus é o Pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança de variação. Significa dizer que Deus não muda, não altera, não desiste dos seus projetos como nós o fazemos. A gente é muito fraco nisso, né? Começamos alguma coisa e as dificuldades aparecem e logo desistimos. Meus amados, o nosso Deus não é assim. Diz o apóstolo Paulo que ele está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Daniel capítulo 4, verso 35, diz que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Quem é que pode se levantar, deter a mão dele e perguntar a Deus: o que tu fazes? Quem é que pode se levantar e dizer para o nosso Deus o que ele está fazendo? Não há nada que possa deter o seu poder e ele não muda nos seus planos. Portanto, se ele começou essa obra em nós temos todas as garantias da Escritura de que ele há de completá-la. Deixa eu tentar ler o maior e mais importante texto da Bíblia com relação a isso.
Meus amados, olha, se você não tem essa passagem como fonte de bálsamo, de consolo, de encorajamento e de certeza para a sua vida, faça isso. Toda vez que o diabo vier tentar fazer você achar que não está em Cristo, de que você não tem certeza, de que o céu é incerto, de que essas verdades que circulam na Escritura, que dizem respeito a você, devem ser consideradas de maneira menor, vá para esse texto e mostra para ele, como fez o Senhor Jesus na tentação do deserto, que a palavra permanece eternamente. Abra em Romanos capítulo 8. Eu não posso deixar de ler esse texto com você e para você. E acompanha comigo do verso 28 até o final do capítulo. Diz assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... Está vendo chamados aí de novo? Chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, há quem diga que temos aqui, meus amados, os elos de uma corrente dourada. Os predestinados foram chamados, os chamados foram justificados, os justificados foram glorificados. E olha como ele continua no verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém, meu irmão. Olha que texto maravilhoso, que nos mostra esse Deus que começou a obra em nós, e que nada, absolutamente nada, mudará os seus projetos. Não é isso que falta em nós, meus amados. A gente não é, às vezes, levados a viver uma vida cabisbaixa, depressiva, reclamando, murmurando, porque não temos os olhos iluminados espiritualmente para enxergar essas coisas. Eu digo para os irmãos, o cristão tem todos os motivos do mundo para ser o sujeito mais feliz da terra. O povo de Deus tem todos os direitos do mundo para ser o povo mais feliz da terra. Não importa a tribulação, a angústia, a fome, nudez, dor, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Se você não tem os seus olhos iluminados para a vocação, olhe para o nosso Deus e você verá que Ele começou boa obra e há de completá-la. Mas eu quero te dar um segundo motivo.
Uma segunda verdade que salta da Escritura e que nos faz entender por que devemos ter essa certeza. Você já ouviu falar naquela história de que o crente perde salvação? Já ouviu falar nessa história? De que o crente pode cair da graça? De que é possível que ele experimente nova vida e que ele, num dado momento, possa ser levado ao pecado e perca a sua salvação? Eu lamento dizer, mas aqueles que pregam isso e que ensinam isso não tiveram os olhos do entendimento iluminados pelo Espírito. Lamento dizer que aqueles que acham que isso é verdade não compreendem a certeza e a esperança que temos da nossa vocação. E digo não apenas porque o nosso Deus começou a boa obra, mas porque a própria natureza da nossa salvação é algo indestrutível. Veja só o que o apóstolo Pedro nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Capítulo 1, versos de 22 a 25. E eu termino com esse texto. Olha o que ele nos diz. Se nós estamos em Cristo, e veja, essa é uma certeza que diz respeito apenas àqueles que estão em Cristo, que tiveram a sua alma purificada pelo Evangelho. Veja o que o apóstolo nos diz. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, ou seja, vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro nos diz que a semente que Deus brotou em nós, que Ele plantou em nós, é de que espécie? O que significa isso? Não se destrói, não acaba, não tem fim, não há como ser tirada. Uma vez plantada, ela será mantida eternamente, como é a palavra de Deus. Meus amados, se eu e você estamos chamados, vocacionados, essa semente foi plantada em nós, e a erva vai secar, a flor vai murchar, mas essa palavra jamais acabará. Você tem certeza da sua vocação? Busque a Deus, peça que Ele ilumine os olhos do teu entendimento, e não descanse enquanto você não tiver certeza de que Deus já é seu em Cristo, de que sua alma já está salva por Ele, de que você já faz parte dos chamados, justificados e glorificados. Deixa eu terminar com minha última ilustração. Nós estamos vivendo lá em casa uma fase muito curiosa agora com o nosso pequeno. E deixa o pastor usar a ilustração doméstica para tentar ajudar os irmãos a entender esse meu último ponto. E como os irmãos sabem, o irmãozinho do Lucas, o Daniel, quer a todo custo pegar o Lucas no colo e ficar com ele nos seus braços, segurá-lo nas suas mãos. E todos vocês sabem que eu e a mamãe não deixamos isso acontecer, porque a gente sabe que ele não tem ainda condições para fazer isso.
Mas ele não entende, ele acha que já está pronto, já tem força bastante, já pode segurá-lo. E é claro que não passa pela cabeça dele a ideia de que a criança pode cair no chão e se machucar. Todos nós temos esse temor como pais, e os irmãos devem também entender muito bem o que se passa em nosso coração. Mas essa ilustração serve para a gente ajudar a entender uma coisa importante. Cristãos inseguros, que têm dúvidas, temores, angústia, talvez estejam vivendo essa posição porque acham que estão em braços, em mãos, não firmes, inseguras, e que podem deixá-lo cair. Meu amado Senhor Jesus disse uma vez, em João capítulo 10, verso 28 e 29, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as seguro nas minhas mãos. Ninguém as arrebatará daqui e jamais perecerão. Você não está na mão de qualquer pessoa. Não tenha medo de cair, você nunca cairá. Não tenha medo do que o diabo possa lhe fazer, você não vai sair dessa posição, porque não depende de você. As mãos que te seguram são as mãos mais poderosas de todo o universo. São as mãos do nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus. Meu amado, você está firme e não há por que temer. Não há por que ter dúvidas, porque Ele te segura e ninguém jamais vai mudar isso, para a glória do Senhor. Pai, ilumina, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração. Faça com que nós tenhamos conhecimento da esperança do nosso chamamento, da esperança da nossa vocação. Ó Deus, sonda as nossas vidas. E a minha súplica é que Teu Espírito possa iluminar a vida daqueles que ainda estão em dúvidas, incertezas e angústia. Ó Deus, faz eles entenderem que estão em Tuas mãos e que não há ninguém que possa nos arrebatar dali. Ilumina-nos, dá-nos essa certeza para que possamos viver com ousadia, com destemor, com coragem, e possamos viver para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus.